O órgão que administra o legado das Olimpíadas do Rio de Janeiro será extinto até o final do ano. E a APO, a Autoridade Pública Olímpica, foi criada em 2010 e foi planejada para funcionar até o final de 2018. Em setembro, Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil, anunciou que somente os cuidados dos governos estaduais e federais seria suficiente para sustentar o legado olímpico. Continuando a falar de esporte, o órgão administra o legado da Olimpíada do Rio será extinto. Ontem tivemos os jogos de volta da Copa do Brasil, com a definição dos times que irão disputar a semifinal da competição. Apenas 2 paulistas avançaram. Uma provável revanche de 2015 não seria nada mal. A gente vai falar com o Gabriel Garcia, que está agora no Skype, lá no Allianz Parque. Bom dia, Gabriel! Bom dia, Bianca. Bom dia, Guilherme. Nenhum paulista acabou avançando para a fase semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians foi até Belo Horizonte e acabou sendo derrotado por 4-2 pelo Cruzeiro. O jogo de ida tinha sido na Arena Itaquera e o Timão tinha vencido por 2-1. O Santos foi até Beira-Rio e perdeu para o Internacional por 2-1. O jogo de ida foi na Vila Belmiro e o Santos tinha vencido por 2-1. No placar agregado também acabou sendo eliminado. O Palmeiras empatou com o Grêmio aqui no Allianz Parque. E ao todo, pelo placar somado, como havia sido derrotado lá na Arena Grêmio por 2-1, também foi eliminado. O Atlético Mineiro foi até a Arena Alfredo Jaconi, e perdeu por 1-0 para o Juventude. O jogo foi para os pênaltis, já que o Galo havia vencido lá em Belo Horizonte por 1-0 também, e o Vitor se mostrou mais um grande pegador de pênalti, defendendo 2 cobranças e levando o time para a semifinal também. Podemos ter duas finais estaduais, já que o Internacional enfrenta o Atlético Mineiro e o Cruzeiro enfrenta o Grêmio. Assim, pode haver a revanche, também, já que estadual foi ano passado do Santos e Palmeiras, e esse ano podemos ter 2. Fico com vocês aí, Guilherme, Bianca. No mês passado, tivemos uma temporada regular da NFL. Um esporte que era pouco conhecido nos anos 90 e 2000, aqui no Brasil hoje está ficando cada vez mais popular. O esporte nasceu de uma vertente do rugby e em 1920 tornou a atividade mais comum dos norte-americanos. Aqui no Brasil, a modalidade vem conquistando muitos jovens. Vamos ver na reportagem de Fernando Passini. Força, arremesso e chute. Estamos falando do futebol americano, um esporte que conquista cada vez mais o carinho dos brasileiros. Nos últimos 4 anos, segundo os dados de uma emissora esportiva, a audiência aumentou 800%. Mas será que as pessoas realmente acompanham? Eu assisto mais quando eu tô na casa do meu namorado, porque ele gosta. Eu comecei a assistir em 2015, mais ou menos. Gosto bastante dos esportes americanos em geral, porque é muito organizado, muito bem estruturado e é muito gostoso de assistir. No Brasil, a prática do esporte ainda está em desenvolvimento. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol Americano, existem mais de 120 times profissionais no país e aproximadamente 5.000 atletas. O número de times na Superliga também cresceu. Foi de 8 em 2009 para 31 em 2016 em 17 estados diferentes. Talvez a pergunta seja, será que nós conseguiríamos fazer uma liga tão bem financeiramente como nos Estados Unidos? Isso só o tempo vai dizer. Um dos principais problemas que impede o crescimento acelerado do futebol americano é a falta de investimento. Para o técnico da equipe do Corinthians Steamrollers, a dificuldade na compra de equipamentos prejudica os clubes e os atletas. Um grande problema nosso, seria, por exemplo, equipamento. Hoje, todo equipamento é importado. Então, eu não consigo comprar um capacete, um helmet, se não for importado, a não ser se for usado. No futebol americano, a bola utilizada é oval. São 11 atletas para cada lado. O ponto chamado de touchdown é marcado quando o time conduz a bola até a última zona do campo, valendo 6 pontos. Quem consegue pontuar tem direito a um chute extra, que vale mais 1 ponto. A outra forma é quando o time chuta a bola parada entre as traves, e este vale 3 pontos. E os passes podem executar para frente, não para trás, só em jogadas específicas. O tempo são 4 quartos de 10 minutos aqui no Brasil. Nesse esporte, os atletas têm os mais diferentes biotipos, desde os mais magros até os mais fortes. Pré-requisitos: ter muita vontade e determinação e não ter medo, seja de se machucar
ou de intimidação do adversário. Agora eu vou fazer um pequeno treinamento aqui junto com o Guilherme, que ele é o kicker do Corinthians. Vou ver como é que eu me saio aqui praticando futebol americano. E aí, Guilherme, fui bem ou não fui? Pô, foi bem demais. Semana que vem a gente espera você aqui para treinar com a gente e fazer esse esporte crescer aqui no Brasil. A PEC que estabelece um teto de gastos com a saúde é aprovada na Câmara Municipal dos Deputados. A Associação Brasileira de Saúde Pública divulgou uma carta aberta criticando a proposta. O documento afirma que a emenda pode sucatear o Sistema Único de Saúde, o SUS, que atende cerca de 150 milhões de brasileiros. Perdão, no último momento eu disse Câmara Municipal e é Câmara Federal. Para ser implantada a PEC 241, precisa ser aprovada em segunda votação na Câmara e em outras duas no Senado. E ainda falando de saúde, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou um projeto que proíbe fumar em parques e praças públicas da capital. Acompanhe isso na reportagem de Pedro Bueno. Na cidade de São Paulo, existem mais de 60 parques espalhados por toda a capital. É aqui que, no meio de tanto estresse, trânsito e correria, que milhares de pessoas passam algumas horas relaxando, praticando esportes ou até mesmo parando para fazer uma boquinha. Mas mesmo com tanta natureza ao redor, aquele antigo hábito das pessoas fumarem não desaparece. Fumar cigarros em locais abertos como esse aqui não é proibido ainda. Um projeto apresentado na Câmara Municipal de São Paulo no mês passado pretende proibir o consumo de cigarros e tabacos em praças e parques como essa. A medida visa proteger as pessoas que não fumam e acabam sendo prejudicadas pela fumaça que sai do cigarro. Péssimo cigarro, eu não suporto cheiro, eu não suporto fumaça, nada, gente, do cigarro. Acho que o cigarro deveria ser proibido, assim. A coordenadora jurídica da Aliança contra o Tabagismo, Adriana Pereira, acredita que a medida é necessária, que já passou do tempo de ser aprovada. É um projeto que ele representa um avanço, né, no que nós já temos hoje aqui no Brasil, né, em São Paulo, porque já temos uma lei antifumo que proíbe o fumo em lugares fechados. Então, esse projeto de lei ele vem proibir o fumo em áreas abertas como parques e praças, pensando na proteção das crianças, né? E também por aqueles que praticam esportes, porque realmente é incompatível, né, a prática de esportes e o cigarro. A fumacinha que sai de cigarros como esse produz até 10 vezes mais partículas de poluição do que escapamentos de carros modernos como esse aqui. E quem vive em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília fuma, sem saber, em média 2 cigarros por dia. A cura para o câncer está finalmente cada vez mais próxima de se tornar realidade. Quem vai falar mais sobre isso para a gente é a repórter Vitória Faragó. Muito bom dia, Vitória. Bom dia para você também, Guilherme. Está acontecendo agora no INSESP o estudo clínico para a pílula do câncer. O remédio tem como princípio ativo a fosfoetanolamina e é a mais nova esperança na cura de tumores. Os estudos estão sendo feitos com os próprios pacientes do INSESP e já está na segunda etapa. A primeira fase verificou a segurança do medicamento. Agora, na segunda, o objetivo é checar a eficácia e, para isso, conta com 200 voluntários com 10 tipos diferentes de câncer. Para participar dos estudos, é necessário que já não haja mais opção de tratamento. E vale lembrar que nós estamos no Outubro Rosa, que é o mês de conscientização do câncer de mama. De volta com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Vitória. É uma boa notícia. Depois de quase 2 décadas da incidência das DSTs, doenças sexualmente transmissíveis voltaram a crescer em países desenvolvidos, como os Estados Unidos e o Reino Unido. Mas qual a relação deste aumento com os jovens brasileiros? A repórter Thaís Haupt responde essa pergunta.
Com certeza você já reparou no tempo que passamos no celular. E não é só fazendo ligação. Os aplicativos são os queridinhos desse mundo virtual. Jogos, redes sociais e até relacionamentos afetivos têm seus aplicativos. Na tentativa de alertar para os riscos desses famosos apps, a Fundação Estadunidense de Assistência Médica AIDS desenvolveu uma campanha que relaciona o sucesso desses aplicativos de relacionamento e as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Os dados de 2014 apontam para o crescimento de doenças que não eram vistas com frequência, como sífilis, que aumentou 33%, gonorreia, 19% e clamídia, que subiu quase 3%. Michel Bueno tem 19 anos, é usuário de aplicativos de relacionamento há 3 anos e conta que os riscos de se relacionar virtualmente nem sempre compensam. É o mesmo passo que tem coisas ruins nos aplicativos, eu tive muitas experiências boas. Também não posso dizer que o aplicativo tem as piores das intenções. É interessante que os próprios aplicativos, eles alertam sobre os riscos de você poder contrair doenças. As pesquisas foram realizadas nos Estados Unidos, mas os aplicativos também estão em alta no Brasil. Por isso, viemos até a Unicamp, onde uma campanha gratuita é realizada para a testagem de DSTs. Tanto no atendimento ambulatorial, que é aqui, né, com agendamento marcado, ou no atendimento das unidades, a gente percebe um pouco do aumento das DSTs, né? Então, um pouco da sífilis tem aumentado. Aqui no atendimento ambulatorial, a gente tem bastante moças, né, jovens vindo com demanda de HPV. E o HIV aumentando na população HIV, homossexual masculina jovem. Durante todo o dia, os interessados podem realizar testes rápidos para detectar HIV, hepatite C e sífilis, além de receber orientações para a prevenção. Acho que a gente pode fazer campanhas, né, direcionadas aos grupos mais vulneráveis, mas para isso a gente tem que escutá-los, né? A gente tem que ouvir o que eles têm a dizer, né, para ver onde a gente pode entrar. E ainda sobre essa reportagem, a Unicamp realiza campanhas de testagens mensais em diferentes setores da faculdade. No restante do país, os centros de testagem e aconselhamento estão à disposição para atendimento até às 17 horas. O filme Pequeno Segredo é escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar. O filme Aquários foi ignorado pela comissão do Ministério da Cultura, contrariando as expectativas da crítica. Aquários foi premiado em diversos festivais pelo mundo. Além disso, o elenco fez um protesto contra o presidente Temer em Cannes. O atual ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, criticou muito a postura. Um dos locais que mais recebem visitantes aqui no bairro é o Sesc Vila Mariana, que é conhecido por trazer diversas atividades e apresentações culturais. Essa semana, o Sesc traz a 5ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, uma série de filmes que conscientizam a população sobre a importância da reciclagem. E o repórter Lucas Hort está na frente do Sesc e vai contar um pouco mais sobre o evento. Bom dia, Lucas! Bom dia, Bianca. Então, essa mostra faz parte de um projeto cultural de ecologia, que conta com mais de 19 filmes em sua programação. Após as sessões, que são gratuitas, o público participa de atividades educativas relacionadas ao filme apresentado. Além do Sesc Vila Mariana, outras 21 unidades em São Paulo apresentam um evento em sua programação, até o final do mês de novembro. No dia de hoje, será apresentado o filme O Homem do Saco, que conta a história de catadores de lixo e os riscos que essa atividade lhes proporciona todos os dias. Os ingressos devem ser retirados com até 1 hora de antecedência. E a sessão começa... Obrigado, Luca. Tivemos um pequeno problema na transmissão, mas isso acontece. A Bienal de Arte de São Paulo está de volta e traz nessa edição o tema Incertezas Vivas. A entrada é gratuita e a exposição vai até o dia 11 de dezembro, no Parque do Ibirapuera. A reportagem é de Gabriela Lemos. A incerteza é uma sensação que vivenciamos todos os dias. Saímos de casa com sol, mas num piscar de olhos o tempo fecha. Somos enganados até quando temos certeza do que estamos vendo. Não é mesmo?
Mas é através dessas incertezas que surgem novas ideias e transformações. E foi pensando nisso que a Bienal de Arte de São Paulo resolveu trazer ao público nesta edição o tema Incerteza Viva. Vamos conhecer? O passeio começa na floresta de Franz Kreisberg. Por meio de suas esculturas feitas de troncos de coqueiros e manguezais, o artista polonês faz um apelo pela saúde do planeta. Ao todo, são quase 340 obras de 81 artistas e coletivos. Dentre elas, algumas estimulam nossa imaginação e buscam caminhos alternativos para o futuro, como é o caso da Ágora Oca Tapera Terreiro, de Benê Fonteles, um espaço de celebrações e rituais envolvendo músicos, xamãs, educadores e até mesmo o público. Eu me aproprio dela, me aproprio dos materiais para recriar uma realidade, né? E desenvolver a minha poética, né? Que é uma poética universal. Porque o Mário de Andrade dizia que não existe uma identidade cultural brasileira, não. Ele defendia uma entidade universal brasileira. Fiquei bastante impressionada, gostei muito do que eles trazem lá dentro, a energia toda da exposição, achei bem bacana. Tô gostando, está sendo uma surpresa boa. A caminhada da incerteza continua com a obra de José Bento. O chão, que parecia tão firme, agora balança sob nossos pés e mostra que nem sempre o desconhecido é tão ruim quanto parece. Em conversa com o dinamarquês Lars Ben Larsen, que é um dos co-curadores da exposição, ele destacou a importância de discutir as incertezas nos dias de hoje. Em geral, a maneira como as coisas estão no mundo, existe uma necessidade de desconectar a incerteza do medo, para que o medo não se torne refém de jogos políticos. Eu acho que nós precisamos, seja na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer outro lugar, olharmos os fatos e as incertezas. Aqui na exposição, nós trabalhamos com 4 subtemas, que são educação, ecologia, narrativas históricas e cosmologia. E eles se conectam de diferentes maneiras com as lutas sociais e tensões culturais. Por aqui tem dança, escultura, pintura, elementos da natureza, insetos, pista de skate, workshop e até o restaurante é considerado uma obra de arte. A gente defende aqui que o nosso sistema digestivo é uma ferramenta escultórica e de que a partir daquilo que a gente come ou que a gente escolhe comer, a gente esculpe o ambiente no qual a gente vive. Tudo que é produzido no restaurante é feito a partir de produtos vegetais. E o que chamou a atenção dos visitantes foi a famosa coxinha de jaca. Então vamos experimentar, vamos ver. Parece uma coxinha e é muito boa. Tá super aprovada. Quem vier na Bienal, acho que é a melhor obra que tem aqui, é a mais gostosa. Essa é a Bienal da Alma Brasileira, do folclore, da cor, da beleza natural, dos rios e das matas. É o Brasil que vai muito além das incertezas vivas. Coxinha de jaca. Essa eu queria ver, Bianca. Ah, eu não, tô bem assim. E o final de semana tá chegando e você que quer dar um passeio pode conferir as dicas da nossa colunista de cultura. Helena, qual é a boa? Tem muita coisa boa acontecendo esse final de semana. A dica é para quem ainda não visitou o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Corre, este é o último final de semana da mostra de comemoração de 20 anos do museu. São 3 exposições: a Baía de Guanabara, Águas e Vidas Escondidas, Efêmera, Diálogos entre Vidas e a videoinstalação 10,000 Waves. A entrada é a partir das 10 horas da manhã e os ingressos custam R$10 a inteira e 5 a meia entrada. E no sul do país começa amanhã o primeiro Curitiba Jazz Festival. São 3 dias com shows, bazar e gastronomia. Os ingressos já estão à venda com preços entre R$10 e R$60, variando de acordo com o dia, e o evento acontece no Curitiba Backpackers Hostel. Começa sexta-feira a partir das 6 horas da tarde, sábado e domingo a partir das 3. Bem divertido, né? Eu com certeza vou final de semana. Vamos viajar. O Jornal da SPM acaba agora. Outras notícias no SPM no Ar, segunda edição. Um bom dia para você. Muito obrigada, bom dia.